Olá, boa noite, pessoal. Já estava com saudade de vocês. Tem cada pessoa vindo no Projeto Olhares, vocês precisam de ver. E hoje eu tive uma oportunidade incrível, até dou a gratidão, agradeço muito ao Leonardo por indicar essa pessoa. Porque na hora que ele falou dela, eu falei assim, nossa, essa pessoa eu quero aqui, eu quero conversar com ela, quero trocar ideia, quero levar o máximo de tudo de conteúdo para vocês. Porque o Projeto Olhares foi criado para mostrar um perfil diferente, uma forma de você pensar, uma forma de você interagir, uma forma de você trazer essa frequência que você tem da pessoa para você levar para sua casa, para você levar para sua família, para você levar para sua vida. Aliás, tudo isso envolve projeto de vida. Você já fez o seu projeto de vida, isso é importante. E a convidada de hoje é tão especial que o seu projeto de vida é tão fantástico que vocês vão conhecer agora ela aí. Seja bem-vinda, Viviane. Gratidão para você estar nessa live. Que presente de Deus que você está aqui. E eu sou grato ao Leonardo por você ter indicado a você. Gratidão mesmo. Boa noite, olá para todo mundo. Muito obrigado pelo convite. O Leonardo deve ter ficado ali, não, vamos, conversa com ela, vamos ver como é que é. É uma apreensão, porque a gente sabe que a gente conversa com as pessoas, às vezes é fácil falar sobre alguns assuntos, outros não é tão fácil assim, mas vamos aqui compartilhar conhecimento, tá todo mundo aqui para aprender e é assim mesmo. Muito obrigado pelo convite. A honra é toda nossa e o palco é todo seu. Mas para mim entender como o palco é todo seu, eu preciso saber. Por exemplo, todo mundo quer saber quem que é a Viviane. Então, quem é a Viviane e como foi a sua carreira profissional até aqui? Quais são os meios que você aprendeu que possa passar para as pessoas? Ou seja, quem é a Viviane? Certo. Bom, eu sou uma pessoa curiosa, eu adoro observar os ambientes, observar as pessoas, os processos. Desde pequena eu sou aquela pessoa que fica ali, o que está acontecendo aqui, como é que funciona essa máquina, como é que são as coisas. Meu pai era uma pessoa que ficava, olha, vem aqui, vamos ver como é que funciona isso daqui, me ajuda, porque aqui em casa era só mulher, não tinha, era só meu pai de homem. Então, olha, vamos tentar aprender as coisas e aí você vai desenvolvendo nessa área. Eu tenho uma tendência muito técnica, então fui para a área de telecomunicações, eletrônica, você começa a aprender nessa área. Trabalhei e comecei a minha carreira numa empresa de engenharia, onde eu fazia compra de material e lá era um equipamento voltado para a exploração de petróleo. Então, coisas muito técnicas, um mercado muito específico, mas como era uma empresa pequena, a gente conseguia olhar todo o processo. Você atendia o cliente no começo, entendendo a demanda dele, o que aquele equipamento precisava fazer, o que a gente poderia fornecer de serviço e de solução para aquela pessoa. A gente ia passando por todo o processo, comprar material mecânico, eletrônico, software, treinamento para todo mundo. Então, você vai conversando com todas as áreas, você vai interagindo com todo mundo, você ganha uma bagagem técnica muito grande, você entende do negócio de todas as pontas, mas com tudo isso a gente começa a perceber, olha, eu estou interagindo aqui com a pessoa, aqui foi uma coisa positiva, ali não tão positivo, vamos negociar, vamos tentar entender por que as pessoas colaboraram mais ou colaboraram menos. Então, assim, durante todo esse período que eu estive lá, a gente vai aprendendo com tudo isso. Depois que eu saí de lá, você para por um período, né? Porque eu fiquei lá muitos anos e você começa a reavaliar. Ok, o que eu faço de bom? O que eu gosto mais? Será que faz sentido essa parte técnica? Você sempre interagiu muito com as pessoas, então eu sempre fiquei entre o técnico e o pessoas. Técnico e pessoas, o tempo inteiro. E aí voltei para a faculdade, fiz administração, trabalhei em algumas outras coisas e consegui migrar para a área de RH. E aí ali cada dia é uma surpresa. Cada pessoa que chega naquele balcão, cada situação você fica, ok, vamos pensar aqui como é que a gente pode solucionar as coisas. Então é o tempo inteiro interagindo com pessoas, seja na época da escola, vamos lá, representante de classe, na faculdade. Olha, vamos ajudar o povo, vamos conversar. Então, assim, é sempre esse lado, sempre pendendo, técnico e humano. Então, não tem como. Essa trajetória sempre com esses dois lados trabalhando juntos. Muito interessante. É tão interessante, Viviane, que tem uma pessoa maravilhosa que está assistindo a gente. Olha o comentário dele. Primeiro dele aqui, ó. Boa noite aos participantes da live Projeto Olhares.
Ele já fez uma live comigo sobre gestão de conflitos, o Joaquim. Ok, conserve os olhos fixos no ideal sublime e lute sempre pelo que deseja, pois só os fracos desistem e só quem luta é digno da vida. Muito bem colocado pelo Joaquim, que você lembra muito a questão da sua experiência com a parte da telecomunicações que você teve. Isso te ajudou a montar esse processo e também trazer para a sua administração e para os recursos humanos. É muito interessante que você viu um outro olhar que as pessoas não veem. Porque não é simplesmente você ficar sentado na cadeira, mas é você ter a possibilidade de sentir as dores que as pessoas estão naquele local, que está numa indústria, que está no comércio, ou seja, você teve a possibilidade de transpassar aquele momento que você está vivendo. Muito bom mesmo, Viviane. Excelente. É porque a gente muitas vezes está ali no RH e você fica, não, vamos implementar uma nova norma, vamos tentar fazer alguma coisa. Se a gente não vai até as áreas, se a gente não conversa com as pessoas, se a gente não entende do negócio como um todo, tudo bem, esta empresa produz determinado produto, determinado serviço, mas para que a gente faça isso, qual o mercado que a gente atende, qual é o nosso cliente principal, como a gente consegue matéria-prima, a gente é uma empresa nacional, é uma empresa internacional, então tudo isso a gente começa a perceber e você não pode simplesmente ficar ali, não, vamos ver, espera as coisas chegarem até a gente. Não é assim que funciona. A gente tem que ir até os lugares para buscar as coisas, não tem jeito. Perfeito, excelente. Aí me diz uma coisa, Viviane, você quer passar pelas dores ou você quer que já jogue a pesquisa, o resultado da pesquisa que a gente fez? Qual que você escolhe? Bom, as dores. Como eu vou falar assim, 5 pontos que a gente poderia tentar implementar para humanizar os processos. Então seria qual a dor que você pode resolver e ajudar as pessoas no seu trabalho. Perfeito. E depois a gente mostra a pesquisa, o resultado da pesquisa, correto? Ok. Então tá jóia. Perfeito. Fica anotado, qual que é seu? Aí a gente vai começar com aquela situação, né? É recursos humanos, você vai falar de coisas muito bonitinhas, vamos. Mas o meu primeiro ponto é assim, a gente precisa racionalizar todas as situações. Parece um pouco estranho falar nisso, mas essa é a parte onde a gente do RH vai sentar e vai olhar cada um dos processos, cada uma das coisas que a gente faz, cada subsistema e pensar como é a nossa interação com as pessoas, o que faz sentido, o que não faz sentido. Nós estamos atendendo todos os públicos que vão chegar até o RH, então esse é o primeiro ponto. A gente precisa ouvir as pessoas, não adianta tomar decisões, não adianta a gente pensar assim, nossa, vamos fazer uma pesquisa de clima, vamos implementar um novo benefício, vamos fazer alguma coisa, se você não for lá e perguntar, faz sentido para você? Isso é uma coisa que vai te agregar? Isso é importante para você? Talvez para aquela pessoa não seja, talvez seja para um público pequeno. Então, assim, se você conversa com as pessoas, você vai conseguir entender o que faz sentido e o que não faz sentido. Sensibilizar as pessoas da importância das coisas. Olha, eu estou pedindo para você que você ajuste o seu cartão de ponto, que você registre as suas informações da maneira correta, porque isso vai afetar na sua folha de pagamento. Se você faz todo esse processo, explica para a pessoa, olha, é importante que você me ajude nisso, porque isso vai impactar em você depois. Seja na pesquisa de clima, seja na folha de pagamento, seja no ponto, seja na entrega da escala, qualquer situação. Você precisa sensibilizar aquela pessoa, qual é o ganho dela com aquela situação, para que ela te ajude, para que ela entenda que aquilo ali faz sentido. Outra questão importante, a gente precisa, como RH, firmar uma parceria com a liderança. Se a gente deixar a liderança lá na área, olha, se vira aí e depois a gente vê o que faz. Não dá para ser assim. A gente precisa conversar e entender. Olha, a sua área, qual é a dificuldade? Tô percebendo que essa área tem um nível de faltas muito grande. O que está acontecendo? Está tendo um problema? O pessoal está tendo alguma questão que eles não estão conseguindo lidar? Eles estão sobrecarregados? O que é que está acontecendo? O que eu posso te fornecer de ferramenta e de suporte para que o dia a dia na área funcione? E você também precisa trazer para a gente se está acontecendo algum problema, porque a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Precisamos também ser acessíveis e precisamos estar à disposição das pessoas.
nada pior do que você precisar de ajuda de alguém, tirar alguma dúvida, e você liga no ramal da pessoa, ela não tá lá. Você tenta mandar um e-mail, a pessoa não te responde. Você não consegue conversar com ela de forma nenhuma. A gente, como RH, precisa, olha, eu não consigo te responder agora, mas eu vou verificar a sua situação e, de alguma forma, eu vou te ajudar. Não seja naquele momento, mas eu vou te ajudar de alguma forma. E passeando pelas áreas, você talvez seja mais próximo das pessoas, e a possibilidade deles conversarem com você, de você poder conseguir maiores informações sobre alguma coisa que talvez esteja acontecendo e eles estejam com dificuldade de falar, nessa posição de estar mais próximo, você vai ter uma abertura e as pessoas vão confiar mais em você e você vai conseguir falar melhor com as pessoas. Eu acho que eu falei todos os pontos? Acho que sim. Eu gostei muito de um ponto que você falou, que é a questão de como eu posso te ajudar. Eu sempre faço isso na minha gestão de projetos. Eu falei, como eu posso te ajudar? Aonde está seu ruído? Você está percebendo isso? É muito interessante esse ponto, aquele que você falou, que acho que sinto falta isso. Eu acho que talvez quando você começa a pensar assim, como eu posso te ajudar, você coloca uma humanização no discurso, não é isso? Sim, porque aí você vai chegar para a pessoa, ela muitas vezes vai chegar para um atendimento no RH. Olha, eu tô com um problema no convênio médico, eu preciso, sei lá, de alguma mudança na minha escala, alguma coisa. A hora que aquela pessoa chega ali, se você tentar entender a situação dela por completo, olha, eu preciso mudar minha escala porque eu tô no último semestre da faculdade e o meu TCC tá sugando todo o meu tempo e toda a minha disponibilidade. Conversa comigo e tenta me ajudar. Eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar produzindo, mas eu quero que você me ajude. Então, conversando com as pessoas atentamente, olha, ela vai te falar um escopo, mas talvez você tenha que ir perguntando outras questões para entender o cenário dela como um todo e falar, ok, eu estou entendendo que você está com essa dificuldade, vamos enxergar. Isso é um problema de comunicação? É um treinamento que foi feito e não foi feita uma reciclagem? A gente precisa melhorar o quê para que você continue se desenvolvendo? Mas é aquele negócio, tem que ser com calma, com jeitinho, com paciência, porque a gente tem que entender, existem pessoas que vão chegar ali e vão falar tranquilamente, vão ter pessoas que vão ficar ali um pouco acanhadas, pensando, poxa, eu vou falar só um negocinho, e você tem que pegar a sutileza no ar ali. Então, a pessoa vai confiando em você e ela vai começando a falar mais, você consegue entender a situação de uma maneira mais ampla. Eu posso dizer pela experiência que eu tive de toda vez que a gente ia mais próximo das áreas, as pessoas chegavam perto de mim, tira uma dúvida para mim de um negócio. Olha, a gente gostou daquele treinamento. Olha, aquilo foi legal, aquilo foi bacana. E você fica assim, poxa, mas existe avaliação de reação, existe outras formas de você comunicar isso. Por que que você não se sentiu confortável naquela situação e você tá vindo falar para mim aqui agora? Aí a pessoa, poxa, mas você sempre foi tão gentil com a gente, você esteve disposta a ajudar, você sempre tirou dúvida. Então, assim, eu tenho a sensação que aqui eu realmente estou sendo ouvido e que alguém depois vai tomar uma atitude e vai me dar um retorno sobre isso. Então, é por isso a questão da proximidade, de saber ouvir a pessoa. Então cai muito no que você fez, que a gente fez a questão da enquete, né? Que você colocou aqui, a gente teve o resultado. Treinamento e desenvolvimento 80%, processo seletivo 10% e demissão 10%. Quando você escolheu esses itens, né, na enquete... O engraçado é que essa enquete me surpreendeu bastante, porque eu tinha a impressão que processo seletivo e demissão iam ser mais significativos do que treinamento. Por quê? Porque são os dois pontos que o pessoal, se a gente prestar atenção no LinkedIn e outros lugares, são os pontos de interação com o RH que todo mundo acha ruim. A gente tem conversado muito hoje em dia, algumas empresas têm implementado a demissão humanizada, ou tentado pelo menos. Só que muitas pessoas têm reportado que não, a pessoa simplesmente chega para mim, fala que eu estou sendo desligado e acabou. Não é aquela questão de, olha, a Júlia Pacheco fala muito sobre o seguinte, o processo demissional é um processo em construção. Se você fez uma avaliação daquele profissional, você deu um feedback para ele, fala, olha, você precisa melhorar no ponto X.
depois de 3 meses, você está acompanhando o desempenho daquela pessoa e ela não melhorou naquele ponto, você precisa entender. Olha, eu conversei com você. Por que você não conseguiu melhorar? Você está tendo ainda dificuldade? Você não conseguiu colocar em prática as ações do plano de desenvolvimento? Qual foi o seu problema? Aí a pessoa, dependendo da resposta dela, você vai conseguir entender que ela está se esforçando e ainda está tendo dificuldade, ou ela não está se esforçando. E aí você vai nessa caminhada de, olha, você está pecando nesse ponto, vamos tentar melhorar. E aí, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí você chega ao ponto de, olha, infelizmente, nós estamos rescindindo esse contrato porque você não está cumprindo o prazo, não está cumprindo o que foi acordado. Aí tudo bem. Só que o pessoal diz assim, lá na minha empresa estão falando que é humanizado, mas você chega lá, a pessoa te fala tchau, e você tem uma pessoa que fica atrás de você acompanhando, que é a coisa que eu acho que assim, é mais desconfortável do mundo, é você acabar de receber a notícia que você foi desligado e ter alguém acompanhando você até a portaria de saída. Você mal pode pegar as coisas na sua mesa, você não pode se despedir de ninguém, você, 1 minuto atrás, você era um profissional ok, você era respeitado, você era valorizado. A partir do momento que você recebeu uma informação, você praticamente é banido dali. Então, assim, por conta disso, eu falei da questão de racionalizar as situações. Se você para pensar em cada ponto daquilo ali que precisa ser feito, você pensa bem, será que faz sentido eu colocar alguém atrás daquele colaborador? Ele estava trabalhando até agora há pouco. Não faz sentido eu fazer isso. Fazer o desligamento de uma pessoa no final do expediente, depois que ela trabalhou, às vezes numa sexta-feira, não faz sentido. Ninguém merece passar por esse tipo de situação. Então, a partir do momento que eu paro para olhar aquilo ali com mais detalhes, com mais carinho, pensando, isso aqui realmente faz sentido, a gente para pensar e fala, não, peraí, eu preciso melhorar. E aí, por que a minha surpresa? Porque a gente pensa, olha, o pessoal reclama muito da demissão, o pessoal reclama muito no momento da admissão, que existem vários defeitos. O pessoal que respondeu talvez sejam pessoas que não passaram recentemente por nenhum dos 2 processos, estão ali no meio do caminho, que é o treinamento. O treinamento é o ponto-chave para a gente transformar as pessoas e transformar a empresa. É ali que a gente vai tentar diminuir os gaps, é ali que você vai fazer um plano de sucessão e vai colocar uma pessoa num cargo de liderança daqui a 1 ano, por exemplo. É nessa situação que você vai poder melhorar qualquer parâmetro. A comunicação não tá boa, a liderança da minha equipe não tá boa, tem alguma questão. O treinamento é realmente um ponto-chave, mas se a pessoa não entender qual é o benefício daquele treinamento, ela não vai colaborar. Ela muitas vezes vai ser convocada para o treinamento e não vai. Não, eu estou ocupado na minha área, eu tenho uma função importante, deixa esse treinamento para outra época. Mas não é assim que funciona. Existem treinamentos, por exemplo, para algumas atividades que eles são determinados pelo SESMIT. Você precisa fazer esse treinamento porque ele é um treinamento de reciclagem, é um treinamento obrigatório. Então, o treinamento me surpreendeu porque eu achei, não, o pessoal consegue lidar melhor com essa situação. Talvez a minha visão seja um pouquinho diferente do pessoal. Eu queria entender por que tanta gente achou que o treinamento é um lugar que precisa ser humanizado. Eu acho que o professor Joaquim matou a charada, mas depois eu vou fazer um comentário da minha percepção também. Olha o que ele falou. Tá. Pergunto por que os funcionários vivem desmotivados no balcão do RH e qual a sua necessidade do líder mais presente na gestão. Eu deixo essa pergunta para você. Então, qual que é a minha percepção que eu vejo? Eu vejo que as pessoas estão pedindo socorro, só que ninguém está ouvindo. Porque o imediatismo e o achismo, quando você chega numa empresa, eu já trabalhei em várias empresas, quando você chega numa empresa, ela acha que você sabe tudo, ela não tem paciência para ensinar. Quando tem um nivelamento, o nivelamento é somente só para constar no papel. Eu tenho que falar porque eu trabalho na empresa, sou gestor de projetos, eu não tenho medo do que falar. Mas a verdade é essa, eu sinto isso. E quando você cobra um treinamento para um gestor, não tem necessidade, senão você vai treinando devagarzinho, dá um livro para ele ler. Ou seja, falta essa humanização, falta aquilo que o próprio Joaquim falou. Agora é com você, que é especialista. Eu tenho a minha visão na parte
de gestão de projetos cineasta, né? Agora é com você. Não, mas eu concordo que a gente não pode simplesmente esperar a situação estar quase numa situação limite para você tomar uma decisão. Existem RHs e existem lideranças em todas as empresas. A gente quer que as pessoas tenham a possibilidade de chegar e falar: olha, acho que eu poderia fazer um treinamento X. Existem lugares que as pessoas chegam até o RH ou até a liderança e pedem: olha, eu gostaria de fazer isso. Existe um incentivo através da universidade corporativa em alguns casos, mas realmente em alguns pontos tem essa questão de gente, daqui a pouco a gente faz, daqui a pouco a gente vê. Existe também empresa que pensa assim: não, se o funcionário está no horário de trabalho e ele tem uma tarefa muito importante, vamos fazer a tarefa importante, depois ele faz o treinamento. Não é assim, não dá para ser assim. E a gente precisa pensar que o treinamento não precisa ser um dia inteiro parado. Existem milhões de formas hoje em dia da gente treinar uma pessoa. Muitas vezes a pessoa vai estar ali ao lado de outro profissional que já atua e ele vai ficar ali do lado observando uma semana, 2, quanto tempo for necessário, e vai aprender o serviço olhando o outro. Algumas funções é possível fazer isso, outras você vai ter que ler procedimento, outras alguém vai ter que sentar do teu lado e ir explicando para você, mas o treinamento a gente precisa forçar um pouquinho para que ele exista, porque não dá para ser tipo, depois a gente vê. Existem pessoas que têm uma dificuldade de falar: olha, eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo desempenhar a minha tarefa. A gente precisa perceber como está o desempenho das pessoas também, porque tem gente que não vai falar, não adianta. Então, responde a premissa mesmo que o próprio Joaquim falou. Eles ficam desmotivados porque tem a questão da busca e recompensa. Só que na hora que você dá a recompensa é mais falso do que pode ser. Então, ou seja, a pessoa tem a premissa de crescer em alguma coisa, mas ela não consegue porque o treinamento não é supro para ele, ou seja, não consegue seguir em frente, ele perde-se no próprio treinamento. Seria isso por isso que você falou, que às vezes cria-se um treinamento diário, um dia todo, não adianta, não funciona. Tem que ser em doses homeopáticas, né? Igual o pessoal fala, né? Tem que conta gotas. Sim, por isso essa questão. Se você está acompanhando a área, você está olhando os parâmetros daquela área de perto, você está entendendo: olha, nós estamos com uma dificuldade aqui. A liderança disse que, por exemplo, a gente teve uma mudança. Às vezes é uma área onde nós tínhamos profissionais, 5 profissionais, e aconteceu alguma coisa de aposentadoria, saída, demissão ou qualquer coisa do tipo. Essa equipe foi renovada. Até você ajustar todas as pessoas, a questão que você falou, a gente chega numa empresa, você pode ser um profissional sênior, não adianta. Você já trabalhou com aquele sistema, você já sabe aquele processo. Mas de empresa para empresa existem pequenos parâmetros diferentes. Então você tem que entender: olha, aqui nessa empresa a gente faz a folha de ponto, mas tem que pedir aprovação de tal pessoa. Você tem que entender os caminhos. E esse tempo para a gente se ajustar no ambiente demora. Você talvez vai se ajustar no ambiente em 15 dias. Eu vou precisar de 20, outra pessoa vai precisar de 30. A gente precisa perceber que não é que a pessoa está tendo dificuldade. Cada um tem seu tempo para assimilar. Talvez a gente vai estudar a mesma matéria, nós desempenhamos a mesma função, só que você vai assimilar em uma aula, eu vou assimilar em 2. Então a gente precisa também respeitar o tempo das pessoas. O pessoal fala muito na parte da integração, quando a gente entra na empresa, aquele tempo de rampagem. O tempo de rampagem de cada um é diferente, você tem que respeitar, não adianta. Então, assim, a forma de estudar para cada pessoa é diferente, o tempo é diferente. Talvez você vai ver uma matéria hoje e ela não vai fazer sentido para você, você só vai assimilar ela daqui a 6 meses. Algumas coisas são só convivência. A hora que você passar pelaquela situação, você vai olhar ela de uma maneira e você vai pensar: ok, agora eu aprendi, entendi aquilo que me falaram lá atrás. Então, assim, é muito complexo. Não é só simplesmente colocar as pessoas dentro de uma salinha e ficar ali falando na cabeça delas, porque não é assim. Mas de empresa para empresa a gente precisa ir ajustando, não tem como. O treinamento é uma área que está realmente em grande transformação, como todo o resto do RH.
Só que assim, você tem que meio que segmentar. O que funciona para uma parte das pessoas não vai funcionar para as outras. E a gente vai ter que ir testando um pouco. Conversa com as pessoas. Deu certo assim? Não, não deu certo. Vamos tentar de outra forma. A gente vai errar um pouquinho até se ajustar um pouquinho melhor a situação. Mas você acha que o líder em si, ele se omite? Porque, por exemplo, quando você está numa empresa, quando você começou, você iniciou no trabalho, você tem 45 dias de experiência para você ver se você vai se adaptar ou não, né? É um tempo legal. Aí o que acontece? Será que não seria interessante o líder toda semana fazer tipo esse conta-gotas? Tipo assim, para ver se a pessoa realmente está se identificando com o trabalho, chegar para assim, oi, você está direitinho? Você está conseguindo entender o trabalho? Tem alguma dificuldade? Sabe que aquela pergunta que eu falei, você falou, né, no caso, você está precisando de alguma coisa? Como eu posso te ajudar? Será que falta isso? Será que o líder está muito no pedestal em cima dos próprios colaboradores? Você percebe isso? Porque eu vi na pesquisa isso, ou seja, as pessoas estão pedindo socorro e elas não têm ajuda. Então, existe uma pequena controvérsia que o pessoal fica assim, liderança tem que fazer gestão ou liderança só tem que fazer o trabalho deles teórico, vamos dizer assim. E a gente sabe que o RH não consegue estar em todos os lugares. A liderança precisa fazer parte da gestão. Se o seu colaborador está chegando atrasado todos os dias e você não chegar lá e falar, meu querido, o que está acontecendo? Você está com algum problema? Você está com uma demanda de trabalho? O que a gente pode fazer? A pessoa, a liderança tem que estar acompanhando. E, por exemplo, no caso da chegada, a liderança precisa entender que ela precisa acompanhar e a gente meio como RH tem que ficar ali no pé. Liderança, você foi lá conversar com fulano para ver se está tudo bem? Porque a gente vai acompanhar, olha, a folha da pessoa rodou normal, os benefícios estão ok, tá tudo pago. A gente vai olhar o nosso lado. Em algumas empresas existe uma avaliação ali com o RH em 45 dias. Mas a liderança tem que estar ali, oi, tudo bem? Tá tudo certo? E nós como colaboradores no geral, não dá para você ficar esperando daqui a, sei lá, 6 meses, que é onde é a avaliação de desempenho, para sua liderança falar para você, olha, você tá errando nisso, nisso, nisso. Não dá. Se você cometer um equívoco, se você está tendo uma postura que não é condizente com o trabalho na equipe, a sua liderança tem que chegar para você e falar assim, vamos ali um pouquinho conversar. E falar, olha, eu acho que você está cometendo um deslize nesse ponto. Você está percebendo isso daqui? Você está enxergando o impacto disso? Mas aí é a liderança ter a consciência de que eles também precisam ajudar. Não é só a gente que fica ali. Olha, eu tenho que olhar o horário, eu tenho que olhar para ver se a pessoa está desempenhando a tarefa dela, se ela está batendo o ponto certo. Não dá, é impossível. Pensa o RH com 10 pessoas fazer isso, essa gestão numa empresa de 10 mil funcionários. É impossível, não dá. Então, assim, cada gestor precisa enxergar que ele pode ir assumindo alguns pontos e falar, gente, tá tudo bem? Vocês estão achando que tá faltando um treinamento? Existem gestores que já incorporaram essa questão da reunião 1 para 1, que já incorporaram semanalmente. Gente, vamos parar aqui 15 minutinhos só para alinhar alguma questão? Olha, a urgência da semana é essa, a gente precisa lidar com esse e esse ponto. Né? Alguns gestores conseguem isso, mas é uma questão de também treiná-lo e capacitá-lo para que ele entenda a importância de tudo isso. Porque ele muitas vezes está pensando assim, nossa, mas eu tenho que tomar conta da máquina para que ela não quebre, eu tenho que ver se está todo mundo fazendo, o rendimento está ok. Ele está pensando muito na parte da área dele, do desempenho dele, dos números dele. Mas ele também precisa enxergar um pouquinho da gestão. Interessante que você falou, e o Joaquim falou aqui, ó. Ok, não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste. Acima de tudo, seja feliz na sua vida profissional e pessoal. Aí o Cabreiro chegou. Olha que interessante, Cabreiro. A Viviane também trabalhou com telecomunicações. Vocês podiam fazer parceria, olha que legal. O Cabreiro fez uma live com a gente aqui, com o 5G, que deu, ó, um show. Ah, mas eu tenho esse conhecimento técnico, mas não é assim também, né? Faz tempo que eu não lido com essas coisas. A parte humanizada é que importa. Ah, sim. Né?
Aí o Joaquim colocou a pergunta aqui, ó. Por que o treinamento é muito importante em qualquer situação de evolução da produtividade operacional e administrativa? Pois se fala em educação corporativa. É uma outra fase da organização já solucionada? Explique, por gentileza, Viviane. Nossa audiência é muito boa, Viviane. A gente começa assim, normalmente nas empresas, sem muita estrutura. Então, assim, os treinamentos que são obrigatórios, de SESMIT, trabalho em altura, em algumas questões, são implementados primeiro. Depois a gente tenta algumas questões ligadas à integração para que a pessoa entenda do ambiente. A educação corporativa é um plano a longo prazo. Olha, para a determinada função, esta pessoa tem que ter as competências X, Y, Z. Como eu vou desenvolver tantas competências comportamentais quanto as técnicas? Aquela pessoa precisa desempenhar um trabalho numa determinada máquina ou com determinado equipamento. Ela sabe operar isso daí? Então, conforme a pessoa vai trabalhando, a gente vai disponibilizando esse conhecimento. Existem questões administrativas que são mais fáceis, a gente consegue um vídeo, alguma coisa mais tranquila. Agora, a parte operacional, você precisa, às vezes, trazer talvez o fabricante daquele equipamento para que ele dê um treinamento. Olha, gente, nós vamos fazer uma manutenção nessa máquina. Vocês compraram ela há 5 anos. Não pode se abrir essa máquina de qualquer jeito. Existe um cuidado com X, Y, Z. Então, tem que existir essa preocupação a longo prazo. A gente tem que ir implementando aos poucos. Olha, para determinadas funções é obrigatório ele ter os treinamentos 5, 6 que seja, para que ele desempenhe aquela função. Se ele não tiver, não dá. E também, por exemplo, olha, eu tenho uma pessoa que está se desenvolvendo aqui, existe a possibilidade dela assumir um cargo de liderança. Quais são as coisas que ela precisa desenvolver para chegar no outro patamar? Então, a gente com plano de cargos e salários, com plano de desenvolvimento individual, algumas ferramentas, alguns documentos que a gente vai avaliando aquele profissional para enxergar, olha, ele faz sentido nessa área, ele está desempenhando bem a função dele, o que a gente precisa melhorar nisso daí. Excelente, olha só. Vem mais, olha só. Ai, ai. Meu xará aqui, ó. Seja bem-vindo, Denis. Ter uma visão ampla da organização é um grande diferencial profissional no mercado. A capacidade para gerenciar pessoas e processos é essencial para uma boa liderança. Entender o geral do conhecimento e a dificuldade de cada pessoa de forma individual pode ser a chave para o desenvolvimento. Como motivar um colaborador que já está atendendo todas as expectativas? Sim. Ele atende às expectativas, mas será que ele não pode ser desafiado mais um pouquinho? Porque você está fazendo as suas atividades e está ali fazendo de forma excelente. Tá bom, eu já aprendi até esse ponto. O que é que mais eu posso desenvolver? Eu vou aprender o trabalho de um par para cobrir as férias dele? Eu vou talvez mudar de área, talvez enxerguem um outro potencial em mim, um projeto, às vezes algum projeto de melhoria para a própria área. Olha, nós estamos percebendo que você já chegou a um determinado patamar, a gente precisa respeitar algumas questões de hierarquia. O que é que eu posso fazer? Eu posso te dar um desafio, pode ser que aquela pessoa também não queira. Ela fala assim, olha, eu estou aqui no maior grau do meu desenvolvimento e eu quero ir agora em velocidade de cruzeiro até lá na frente. E segue. Então, assim, é conversar com aquela pessoa, falar assim, olha, gostaríamos que você enxergasse que é possível subir um degrau e ter mais um desafio. Você topa? É um projeto novo? É talvez implementar uma melhoria? Não sei, aprender do colega, conversar com aquela pessoa para tentar enxergar se ela quer também aquele desafio. Talvez ela não queira. Eu vou dar um exemplo. No século passado, 1990, mais ou menos, não lembro a data, né? Nós tivemos um sucesso muito grande que foi o tricampeão Nelson Piquet, que é corrida de Fórmula 1. Fórmula 1 dá muito exemplo dessa questão de liderança e questão de recursos humanos.
Então, o que acontece? Ele foi convidado pela Benetton para montar um carro. Ele era considerado o melhor acertador de carro que é. Então, deu um desafio para ele. Eu falei assim, ó, você monta o carro, me ajuda a montar o carro, e tem que treinar um jovenzinho, que quase ninguém conhecia ele, que é o Michael Schumacher. O cara só ganhou 7 títulos. Então, ou seja, usou um desafio. Eu acho que para responder a pergunta do Denis é o seguinte, você tem que propor um desafio, mas crie um desafio que seja metódico, ou seja, cada passo, ou seja, sempre eu falo com as pessoas que trabalham comigo, é a busca e a recompensa. Você busca, ganha, você busca, avança. Mas você não pode buscar e não ter a recompensa, porque senão você frustra as pessoas, igual o próprio Joaquim falou. E quando se frustra, não adianta, não tem como recuperar a pessoa se ela não se quiser recuperar. Acho que encaixa muito no que você falou, ou seja, essa questão de você ter um cuidado, de sempre colocar um desafio para ele. Acho que o caminho deve ser esse, não é? Sim, e a pessoa ela precisa ter aquela sensação de, olha, eu estou agregando com o meu conhecimento, com o que eu estou propondo aqui. Porque você chegar lá e só fazer as suas atividades de uma forma meio mecânica, fica, né? Depois de um tempo você acostuma com aquilo ali. Agora você pensa assim, poxa, eu poderia dar uma ideia, né? Muitas empresas têm essa questão de você pode propor ideias para melhoria e depois eles vão trabalhar em cima disso. Então é uma possibilidade. Agora, às vezes aquela pessoa fala assim, olha, eu cresci o máximo que eu queria nessa área, eu quero conhecer a outra área ali. E talvez ela vá na outra área. Olha, vamos ali então, a sua liderança libera, você vai ali conhecer uma outra área, faz sentido ou não para você. Pode ser que você tenha um pensamento daquela área e você fale, não, pera, não é bem isso. Eu, por exemplo, posso dizer por mim, eu escolhi a parte muito técnica no começo da minha carreira porque o pensamento há 15 anos atrás era o seguinte, o RH lida muito com o sentimento das pessoas. Isso continua sendo verdade. Só que lá atrás a gente enxergava só um RH que contrata e demite, contrata e demite, contrata e demite. Mas tem uma jornada muito grande aí no meio. A pessoa interage com o RH em muitas situações. Então aí de lá para cá, depois de uma boa bagagem de mercado, enxergando outras questões, aí você fala, ok, aqui dá para a gente trabalhar, dá para a gente trazer quantas e quantas ferramentas de qualidade, questões usadas na produção podem ser usadas no RH para melhorar os processos ou em qualquer parte do administrativo. Perfeito. Cabreira fez um comentário com você aqui. Concordo com a Viviane em compartilhar a gestão de pessoas como líder. O RH deve ser sempre o suporte profissional para suportar o treinamento adequado. Perfeito. O Elmo te elogiou. Top. Muito obrigada. Exatamente. Buscar novos desafios é sempre um fator de motivação. Joaquim também te elogiou. Muito bem. Excelentes respostas. O líder não consegue visualizar, né, essas necessidades na empresa. Que você, Viviane, tem essa visão correta. Parabéns pela competência e talento. Gratidão. Nossa, muito obrigado. Tá? E tem uma perguntinha para você também, Welber. Em pequenos negócios, como motivar os colaboradores? Complicado, né? Porque ali talvez você não tenha muitos patamares de posições, né? Você talvez seja assistente e você vai subir mais 3, 4 degraus. É muito difícil. Porque os pequenos negócios às vezes não estão bem estruturados. Você pode tentar fazer melhorias nas áreas, mas realmente um desafio muito grande. Eu não, assim, de bate-pronto, eu não sei, eu não consigo pensar em nada. Eu, por exemplo, trabalhei numa empresa pequena, a gente ia dando uns pitaquinhos lá na área dos outros. E os outros vinham dar pitaco na nossa. Às vezes você consegue umas melhorias. Mas assim, talvez o incentivo à pessoa que está num nível técnico buscar a faculdade. Existem empresas que incentivam a pessoa a ir buscar conhecimento, buscar um novo patamar, e aí ela volta como engenheiro da empresa, desenvolvendo projetos, por exemplo. Então, assim, para a empresa pequena, tem que perceber qual é a possibilidade que satisfaça o colaborador e algo que também seja um ganho para a empresa pequena, porque para ela investir nas coisas tem uma escala muito pequena. O dinheiro é sempre muito importante. Então você não pode pensar assim, não, tudo bem, vamos pagar um salário exorbitante. Não dá. Ou um reconhecimento com, não sei,
com um curso, com alguma coisa muito significativa. Se aquilo ali não tiver um ganho para a empresa, fica difícil deles investirem. A motivação numa empresa pequena é um negócio bem complicado. Será que a escalabilidade daria para fazer isso? Tipo assim, você fazer um planejamento anual e ali cada mês você analisasse cada ponto que foi crescendo ou descendo também não tem problema, porque eu acho que quando se fala mais dos erros, a pessoa cresce mais do que com os acertos. Sim, eu acho que assim, aquela situação que aconteceu algum problema, a gente vai lembrar dela a vida inteira. Eu posso mencionar várias que eu errei, e eu fico assim, olha, aquela vez eu não prestei atenção nesse ponto e daqui para frente a minha atenção tá voltada para isso. É claro que a gente vai aprender de forma fácil quando você está estudando, quando a situação deu muito bem, mas quando a gente erra, a gente aprende mais. E ouvindo os outros também. Porque aí você começa a ouvir outro profissional que é da mesma área que você. Olha, aconteceu isso e isso comigo. Poxa, comigo nunca aconteceu. Mas que bom que eu tô ouvindo você. Isso daí me ajuda a ter um norte e falar, bom, caso eu passe por essa situação, eu tenho que me atentar a esse ponto que o meu colega comentou. Por isso que o pessoal fala tanto da importância da gente conversar com outras pessoas, o networking que é tão famoso. Perfeito. Gabriela comentou aqui, ó, aconteceu comigo, fiquei numa mesma empresa há 32 anos e tive 5 cargos em diversas áreas, na implantação, em projetos, no marketing e no comercial. Perfeito, teve escalabilidade, ou seja, subiu tranquilo. Deixa eu fazer uma comparação, aí eu vou até fazer uma pergunta para você. No cinema, né, no cinema e na gestão de projetos, você tem uma questão de você se importar muito com o ser, com as pessoas, né? Então, às vezes, a gente não tem aquele cenário muito de competitividade, que eu vejo nas empresas. Será que falta um pouquinho, descer um pouquinho o pedestal para que possa pedir ajuda a uma outra empresa? Deixar um pouquinho o lado da competitividade para melhorar a outra empresa? Talvez trocar ou fazer uma reunião conjunta com outras empresas de outros setores ou outros setores diferentes? Será que não falta isso para humanizar? Hein, Viviane? Poderia ser uma solução. É que a gente fala nessa questão do benchmarking, que é ouvir pessoas de outras áreas, mas tem gente que fica assim, não, pera lá, a minha área de atuação é muito diferente da sua, eu tenho um conhecimento muito específico, a pessoa fica ali guardando ouro para ela. Então, assim, até você conseguir ganhar a confiança das pessoas para, olha, vamos conversar abertamente, olha, aqui eu tenho essa e essa dificuldade. Qual é a dificuldade que você tem aí? Talvez a gente consiga trocar umas figurinhas. É lógico que é importante a competitividade, a gente quer que as empresas tenham um destaque, mas tem problemas que acontecem em todos os lugares. A gente tenta melhorar algumas questões, mas não é tudo que a gente vai conseguir. Por exemplo, processo seletivo e admissão é uma coisa que o pessoal tem pensado muito, que existem possibilidades de melhoria. E aí você vai tentar pesquisar, olha, qual empresa que está ganhando nesse ponto, que está sendo pioneira, que está implementando novas coisas. Só que você, às vezes, não consegue as informações, você tem que ficar ali, olhando meio de cantinho, aí você pergunta aqui, pergunta ali. Então, assim, se as pessoas estivessem mais abertas, gente, vamos conversar mesmo. Eu quero aprender com você e eu quero que você aprenda comigo. É muito difícil. Na época, por exemplo, da faculdade ou no começo da carreira, talvez o pessoal fale um pouco mais. Depois, conforme você vai passando alguns níveis, o pessoal pensa assim, não, é uma informação muito estratégica, eu não vou compartilhar. Eu sei aqui, funciona aqui no meu quintalzinho e eu vou ficar aqui quietinho no meu canto. Não dá. É interessante esse ponto que você falou, que eu conversei com o Marcelo, né, que na parte de inteligência artificial, ele falou que se não tivesse a tecnologia e as pessoas não tivessem unido para descobrir a cura, né, do corona, da vacina que falou, ele falou dentro como é que mostrou como funcionou a cura, não teria como descoberto, porque todo mundo se unificou e deixou o outro lado de fora, ou seja, não existe competitividade, existe um objetivo comum. Acho que falta isso, é como o Joaquim falou aqui, ó. Ok, tenho certeza que não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la de forma a evoluir e gerar soluções positivas. Eu penso que isso falta muito na gestão humanizada, falta muito no RH. O RH tem que parar de ficar muito preso na cadeira e se envolver com a própria empresa, igual você está falando aí, se envolver. Não ficar preocupado muito com números, mas preocupado com a pessoa, porque o processo para entrar é muito caro
e o processo para você demitir é outro preço mais caro ainda. Por quê? Porque às vezes você pode estar com um cara há muito tempo lá, ele é demitido por algum momento que surja, e até treinar para chegar naquela pessoa, olha o preço que vai pagar. Né? Se a gente for pensar nos processos seletivos, a divulgação de algumas vagas por aí, a gente vê que os parâmetros são lá no teto. Não adianta que, assim, no mercado é muito difícil ter um profissional que vai ser, assim, ó, 100% aderente. A gente vai ter, assim, itens principais que você fala assim, não, isso aqui é realmente indispensável. Agora, tem outras questões que não tem jeito. A hora que a pessoa chega lá, você vai ter que desenvolver. Só que aí eles começam, mas eu tenho o custo de treinamento, eu tenho o custo de outra pessoa sentar ali para ensinar. Então, eles ficam assim, não, vamos tentar fazer com que a pessoa tenha o máximo de aderência lá no processo seletivo. Não vai funcionar. Não adianta. Você tem que ter um pouco de flexibilidade. É claro que no diálogo do RH com a liderança, com a área, entender, olha, quais são os parâmetros inegociáveis? Essa pessoa precisa ter um conhecimento mínimo da área de eletrônica. Ok. Mas o inglês dela precisa ser intermediário. Ok. Agora, essa pessoa precisa saber o CorelDRAW, ela precisa saber o MATLAB, ela precisa saber não sei o que. Tá bom, pera lá. Muitas vezes a gente aprende um software e isso é aplicável para outros. Sistemas ERPs, se você sabe mexer em um, você aprende a mexer nos outros. Então a gente precisa entender realmente o que é muito importante, que a pessoa não vai conseguir realmente desempenhar a atividade dela, o que você pode abrir um pouquinho e falar, não, pera, com 1 mês, com 2 meses, a gente coloca essa pessoa para treinar e vai se desenvolver. E também enxergar que, será que com esses parâmetros da vaga eu consigo atender vários públicos? Porque senão muitas vezes você está colocando, olha, a pessoa tem que ser formada num determinado lugar, em determinadas faculdades, essa pessoa tem que ter 5 anos de experiência, ela tem que ter ido para fora do Brasil, ela tem que isso, tem que aquilo, e às vezes existem pessoas excepcionais no mercado que têm vivências diferentes daquela, mas ela não consegue, ela é barrada ali no processo seletivo. Perfeito. Então, nós vamos passar agora para o nosso item 3. Viviane, quais as dicas que você pode partilhar para ajudar as pessoas diante da sua experiência vivência entre erros e acertos? Perdão. Imagina. Eu acho que assim, a gente precisa conversar com as pessoas, tentar entender. É claro que às vezes a gente está ali acomodadinho no nosso canto, mas a gente precisa entender que o meu trabalho depende da minha interação com a outra pessoa, que eu afeto no trabalho dela e ela afeta no meu. Então, se eu entendo por que ela está me pedindo tal coisa, por que existe um prazo a ser respeitado, porque existe um formulário, existe os parâmetros, a gente consegue lidar melhor com a situação. Eu não posso simplesmente, nossa, mas aquela pessoa está pedindo um negócio na data sempre tal, de um jeito tal. Sim, porque aquilo ali ela vai colocar no sistema depois. Existe uma importância para ela. Então, em todas as relações nossas, a hora que eu vou atender um colaborador, ele está me perguntando um negócio, ele está tendo uma dúvida, converse com aquela pessoa, tenta entender a situação, explica para ela. Você vai ter que entender o perfil daquela pessoa. Tem gente que é mais difícil de explicar, ela vai ter mais dificuldade, tem pessoa que é mais fácil. Então, assim, a gente precisa se esforçar um pouquinho para tentar interagir com as pessoas. Não é todo mundo que é fácil, não é toda a situação que é fácil, mas tudo que eu faço para o outro vai me retribuir da mesma forma. Se eu sou gentil com alguém, eu tenho certeza que depois aquela pessoa vai ser gentil comigo. Então, ser mais parceiro das pessoas e ter mais paciência com todo mundo. Uhum. Então, eu vou te perguntar uma coisa, você não vai me bater, não. Vai chegar aqui em Juiz de Fora e me bater, não, tá? Não. É muito longe. Daqui aí onde você mora é longe. Então, tá bom. Mas me diz uma coisa, você acha que talvez a maioria dos recursos humanos, as pessoas que trabalham em recursos humanos, será que não está precisando de um treinamento primeiro, não?
Nossa, se eu responder que sim aqui, depois eu vou ser xingada, né? Não, eu acho que assim, a gente muitas vezes está acostumado ali, não, eu fiz isso aqui sempre do mesmo jeito, eu tenho a minha forma de trabalhar, olha, eu tenho muito trabalho para fazer, eu não vou ficar atendendo. Existem perfis e perfis de pessoas. O pessoal tem a impressão que você tem que amar pessoas para estar no RH. Eu não concordo tanto com isso, porque não dá para amar todo mundo. A gente tem que entender que cada interação humana a gente vai aprender de um jeito. Então, assim, você tá ali numa área que afeta a empresa como um todo. Então, você precisa ter a consciência da importância que a gente tem e de como a gente pode fazer as coisas serem melhor para todo mundo. Eu te perguntei isso, não é para brincar um pouquinho, né, para dar uma relaxada nesse tema, mas eu perguntei também, sabe por que o motivo? Porque eu acho que a gente falta aquele negócio, como eu posso te ajudar? Às vezes ninguém chega perto, como eu posso ajudar você? Sempre o RH na frente, não tem aquela pergunta, por que eu posso me ajudar? Não tem, a pessoa não chega para ajudar. Sempre ela tem que ter a solução, mas será que o colaborador não pode trazer uma solução para o RH? Essa que foi a brincadeira que eu fiz para você ver. Será que não tem como melhorar? Não, é isso que eu falei. Por isso que eu falei para você, estar próximo das pessoas, perguntar para as pessoas. E é engraçado, porque muitas vezes a pessoa não te conhece, ela nunca te viu, mas ela vem conversar com você porque ela enxerga alguma coisa em você de confiança. Tem pessoas que estão ali no RH há muito tempo e a pessoa tipo, eu não vou ali perguntar para aquela pessoa porque ela muitas vezes não sabe explicar, ela não tem paciência, ela é áspera. Então, assim, às vezes a gente consegue perceber que o pessoal olha para uma pessoa e fala, não, eu vou perguntar para aquela ali, não vou perguntar para outra. E é claro, cada um tem um perfil, mas você precisa pelo menos entender que, sei lá, 50% do nosso trabalho é atendimento. Atendimento ao colaborador que é nosso parceiro, porque o que eu faço interfere no outro da RH também. Eu faço atendimento da liderança, de orientação, de esclarecimento de dúvida, porque ele pode chegar perguntando sobre qualquer assunto, a gente precisa ajudá-lo. O colaborador, a alta direção da empresa vai colher informações no RH para tomar decisões. Então, a gente precisa entender e incorporar que atendimento é um negócio básico no RH. Você pode não gostar muito, pode achar que é difícil, em alguns casos é realmente, mas a gente tem que ir com jeitinho, vamos aí. Tem as pessoas mais caladas, tem as pessoas que gostam de ficar ali na retaguarda, mas tem que ter alguém ali na frente como um filtro, a pessoa que possa auxiliar todo mundo. Perfeito. O Denis agradeceu, olha que bacana. Excelente, obrigado pela resposta. É sempre importante estipular metas alcançáveis. Sim. Faz isso, começa da menorzinho e vai até a que você acha que é possível. Não impossível, mas que acha possível. E o Joaquim completou aqui, ok, desenvolvam nas empresas todos os processos totais no mercado para evoluir, humanizar a gestão de pessoas. Por esse motivo, tenho sucesso nas ações de atender os vários públicos-alvos, com o diagnóstico humanizado na gestão das empresas. O trabalho dele é lindo mesmo, com certeza. E o Gabriel falou, perfeito, Viviane, a RH deve ser humanizado no atendimento mais exigente nos processos. Ok. Viviane, tá preparada? Agora, gente, a gente vai ter a nossa pulguinha, e essa pulguinha vai doer, vai marcar. Nossa pulguinha na orelha, nossa pulguinha às vezes já é recurso humano, se prepara. Ai, meu Deus. Então, você pode anotar, levar para casa, assim, acabar de assistir essa live, pode enviar para um amigo. Olha só, na live do Denis com a Viviane lá, tem uma pulguinha que a Viviane soltou lá, se prepara, então você pode já praticar já agora. Então, Viviane, como esse quadro é o mais interessante que o pessoal gosta, qual a pulga na orelha que você vai deixar como reflexão e quando acabar a live vai ficar presente na mente dos nossos amigos? Opa, agora é com você. Aquele ponto difícil, né? Acho que a gente falou sobre tantas coisas hoje, mas assim, tem que existir uma parceria entre todas as pessoas na empresa. Como você pode contribuir? A gente sempre fala que o RH tem que humanizar, mas todas as pessoas têm que humanizar. Não adianta você querer vir todo bonitinho lá na RH, me ajuda,
Se você está falando com a pessoa da outra área e você não quer colaborar com ela. Humanizar é na empresa inteira, em todos os níveis. Em todas as relações, a gente precisa pensar, ok, eu posso ajudar essa pessoa e essa pessoa pode me ajudar. Vamos fazer trocas. Olha só, gente, fazer trocas. Olha que pulga na orelha pesada. Você compartilha o seu conhecimento e a outra pessoa devolve o seu conhecimento. Interessante ponto. Sensacional. Meus amigos, vocês têm alguma pergunta para a gente possa falar com a nossa Viviane? Porque é o seguinte, o trabalho dela é lindo, maravilhoso, e ela... Você pode achar ela aqui no LinkedIn, que é Viviane Ferreira da Silva. Siga essa menina, que ela é, ó, tá vendo o potencial que ela tem, ó. Eu queria ser contratado por ela. Você viu que legal essa parte de recursos humanos, que interessante? Olha quanta humanização que ela passou nessa conversa. Não foi nenhuma conversa, foi um diálogo, né? Ou seja, a gente teve uma audiência maravilhosa, abençoada por Deus, e a gente teve uma oportunidade muito grande de trocar muitas informações. Então a nossa audiência valorizou demais a nossa proposta de trazer essa humanização dos recursos humanos, né? Que pode ser uma utopia, mas que a gente pode sonhar com um mundo melhor, né? Eu acho que esse cenário. Em cima disso, só para a gente fazer um pensamento, o que você está achando, por exemplo? Eu sei que agora a gente está no modelo, eu trabalho no home office, né? Como que seria essa humanização que o Recursos Humanos usa para a parte do home office? Como que é essa sua experiência que você percebe daqui para frente, se vai continuar no modo home office ou as empresas vão fazer o modo híbrido? O que você tenha pesquisado pela sua experiência que você chegou a visualizar? Não estava programado, mas eu acredito que você tenha essa percepção, porque você também deve trabalhar em home office. O home office, num primeiro momento, foi aquele susto, né? Ok, todo mundo fecha todos os lugares, vamos para casa. E aí a gente foi se ajustando, aí você vai criando uma mini infraestrutura para poder trabalhar em casa, você vai tentando estabelecer uma rotina, e aí você tá vendo que algumas pessoas estão extremamente sobrecarregadas, outras estão lidando e respeitando seus horários. Eu acho que assim, as empresas vão ter que dialogar com os colaboradores e entender se realmente faz sentido todo mundo estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Algumas empresas acham que isso daí não é válido. A gente pensa em trânsito, em mobilidade urbana e uma série de questões talvez não faça sentido. Existem atividades que realmente a pessoa precisa estar presencialmente no lugar e aí talvez tenha que ser feita uma flexibilidade. Mas, para algumas pessoas, trabalhar em casa funcionou muito bem, porque as pessoas conseguiram ajustar a sua rotina, enxergaram outras áreas da vida delas que elas podiam melhorar e tá tudo bem. Tem pessoas que não gostaram disso, que preferem voltar para o escritório. Eu sou uma delas, porque eu gostaria de estar lá no balcão, falando com as pessoas, atendendo todo mundo. Mas tem pessoas que acham, não, tudo bem, eu posso trabalhar 3 dias em casa e vou 2 dias para o escritório para socializar um pouquinho, para conhecer os novos membros da minha equipe, para entender como está o ambiente, porque assim, a gente pode fazer um esforço de ter várias reuniões, de tentar conversar com as pessoas, mas estar longe, a gente não consegue muitas vezes ter aquela sensação do corredor. Você consegue perceber como tá o ar, como estão as pessoas, como tá o sentimento. Época de dissídio, as pessoas vão comentar, olha, aconteceu algum problema na área tal. Então, assim, estar na empresa, aquela conversinha de corredor, não tem jeito, a gente conseguia perceber. Então, para algumas pessoas foi muito bom estar em casa, para outras não. E aí, para cada segmento de empresa, eles vão ter que entrar no acordo. Existem empresas que estão querendo voltar, obrigar as pessoas a voltar para o escritório, e tem gente que está falando, olha, eu não aceito mais trabalhar no escritório, eu quero ter a possibilidade de trabalhar em casa. Tem gente que está pensando seriamente em que, se for obrigada a voltar para o escritório, eu peço demissão e vou buscar um outro lugar para trabalhar. Uau! Tem reportagens recentes falando sobre isso. Olha, tem pessoas que não querem mais voltar para o escritório, porque ela adaptou a rotina dela em casa.
a gente precisa pensar assim, né? Tem muitas empresas que determinam um horário administrativo. Existem pessoas que só rendem da parte da tarde para a noite, porque elas são pessoas que têm esse horário de rendimento. Tem pessoas que rendem melhor na parte da manhã. A gente precisa entender que algumas pessoas fizeram ajustes e perceberam ganhos muito grandes durante esse período. Então, eu acho que o sistema híbrido, em alguns lugares, vai ser o padrão, vamos dizer assim. Mas para o RH é um desafio muito grande, porque você está muito longe das pessoas. Como é que você vai fazer a comunicação interna chegar a todo mundo? Informações importantes. Como é que você vai fazer uma campanha de vacinação, por exemplo? Tem uma série de questões que precisaram ser pensadas, funcionaram às vezes num primeiro momento, mas vai precisar ser feito ajustes em novas oportunidades. Mas é um aprendizado. Cada vez que a gente for passando por alguma situação, a gente vai enxergar. Funciona, não funciona, o que a gente pode melhorar. Sensacional. Olha o que o Joaquim falou aqui. Parabéns por participar, Viviane. Sensacional mediação do amigo Pires Castro. Gratidão, Joaquim. Muito obrigada. Foi você. Cabreira, o clima nunca mais será o mesmo depois do home office. Gente, se vocês estão com preocupação, com problema de home office, já sabe com quem que vocês vão contratar aqui. A Viviane está dando um espetáculo, é um palco maravilhoso. Nossa, gente, eu sou grato demais pela oportunidade de você estar conversando comigo, Viviane. Eu não te conhecia, sou grato pelo Leonardo ter indicado você. Nossa, foi uma grata surpresa, um presente de Deus. Eu sempre falo que meus convidados são um presente de Deus e você foi espetacular. Suas considerações finais para a gente agradecer a nossa audiência. Eu fico muito feliz pelo convite. É claro que dá um medinho da gente falar aqui, mas com o tempo vai acostumando. Eu fico muito feliz. Eu acho que assim, possibilitar conversar com as pessoas para eles entenderem um pouco mais do RH, não ter aquela sensação de que é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa muito boa. Humanizar ou qualquer outra coisa que a gente queira fazer tem que ser um passinho de cada vez. Não adianta querer colocar um primeiro step muito alto. Vai devagarzinho, vai fazendo as coisas aos pouquinhos. Testa, funcionou? Segue em frente. Não funcionou? Ajusta. Escute as pessoas. Entenda o que faz sentido para elas e que a gente possa estar mais próximo e aprendendo com todo mundo. Muito obrigado mesmo. Joaquim. Ok, a Bíblia não é um livro simplesmente, é um ser vivo que tem o poder de conquistar os seus adversários. Acredite em Deus sempre, Ele é nosso verdadeiro caminho no universo. Amém. Com certeza, Joaquim. Amém. Vamos fazer uma coisa interessante aqui, gente. O pessoal fala para printar a tela. Não vou printar a tela, não. Você vai fazer o seguinte: você vai enviar essa live para o seu amigo e vai aumentar assim. Olha só, veja a pulga na orelha que a Viviane deixou para você. Troca esse conhecimento, faça isso. É melhor do que você printar a tela. Leve esse conhecimento. Vamos propor uma coisa diferente. Olhares é isso. É trazer uma coisa diferente. É trazer um questionamento. É trazer uma reflexão para você chegar amanhã e começar a pensar de novo. O que eu posso melhorar? Qual botão reset eu posso apertar? Porque Projeto Olhares foi feito para isso. A Viviane está falando de recursos humanos. Mas eu tenho vários outros amigos que falaram de diversos assuntos. E cada um são pensados, são analisados para trazer o melhor para você. Você que disponibilizou seu tempo aqui agora para assistir a live, nós já passamos de 1 hora, eu peço perdão, eu sempre tento manter por volta de 1 hora, mas o tema é interessante, denso, complexo, que a Viviane destrinchou muito bem, maravilhosamente, essa proposta de trazer essa humanização. E que as pessoas que assistem depois nesse replay, levem essa humanização, a gente está precisando levar a luz na rede. E a Viviane é mais uma que está no nosso caderninho, que a gente precisar, nós vamos chamar ela, porque ela vai voltar novamente com o Projeto Olhares, com certeza, um novo tempo, um novo tema, e com certeza pode ser mais quente que esse. Tá, gente? Gratidão mesmo, Viviane, pelo carinho, pela oportunidade de você estar com a gente. Foi uma live maravilhosa, gostosa e de puro autoconhecimento. Eu falo, por que é puro de autoconhecimento? Porque você dispôs, você colocou a sua alma, a sua presença para ajudar as pessoas. Isso é algo mágico, é algo que você não se encontra em qualquer pessoa, não. E você é especial.
Gratidão. Muito obrigado mesmo, foi muito bom e a gente sempre aprende com qualquer situação e poder ouvir outras pessoas falando sobre assuntos tão importantes, é bom que a gente consegue crescer cada vez mais. Obrigada, viu? Gente, ó, a Viviane tá aqui, ó, segue ela no LinkedIn, já pode começar a seguir, já lê os artigos, os posts que ela faz, ó, já sabe. Pode soltar perguntas, não tem problema. Terminou a live, pode deixar pergunta que a gente vai responder, não tem problema, tá? Então, gente, agradeço pela oportunidade de vocês estão assistindo o Projeto Olhares. Agradeço pela oportunidade de vocês estarem comigo aqui e com a Viviane. Então, até a próxima segunda-feira a gente tem uma nova conversa. Até a próxima. Fique com Deus.